amada igreja, com a paz do Senhor. Se assentem, por gentileza, depois a gente fica em pé. Mas antes de eu começar a mensagem, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer à pastora e ao pastor. O pastor anunciou, hoje eu estou fazendo 54 anos de vida, mas eu entendo que eu estou fazendo 2 anos de vida verdadeira. Pois há 2 anos atrás eu me converti e aceitei, entendi que precisava de Jesus na minha vida. Então eu faço 54 biológicos, mais 2 anos espirituais. Ontem, quando deu meia-noite, eu estava no lugar certo. Eu estava com essa família que Deus me deu de presente, a quem eu tenho um amor verdadeiro, a quem agradeço todos os dias pela vida de vocês. Estava então aqui ontem à meia-noite com esses novos. Não estava com a Evinha, nunca vou esquecer a Evinha, o dia que você como mãe, me deu colo naquele dia de sofrimento, vão fazer 2 anos agora. E assim eu vivi aqui nesse lugar momentos maravilhosos que Deus tem me propiciado em continuidade. Então, não havia lugar melhor para eu estar no dia do meu aniversário. É o maior presente que Deus poderia me dar, eu poder falar dele, trazer a mensagem dele num dia em que eu agradeço a ele pela vida que ele me deu. Então, agradeço. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor, mais uma vez. Agradeço muito pela vida de vocês. E agradeço em especial essa mulher que me perdoou, que me mostrou Jesus, que me apresentou a ele, e que teve paciência, orou por mim, e talvez hoje eu esteja sendo um pouco melhor. Glória a Deus. Espero que Deus ainda vai fazer muito mais nas nossas vidas. Glória a Deus. Eternamente felizes. Agradeço a Deus por isso. Quando a gente é chamado para trazer a mensagem, a primeira coisa que eu peço à igreja é que não olhe para o mensageiro, olhe apenas para a mensagem. A segunda coisa é que escolher ou ter o Espírito Santo guiando uma mensagem é algo que é um processo muito bacana. Quando eu preguei aqui na Santa Ceia do Senhor, ao terminar a ceia, um irmão que hoje foi usado pelo Espírito Santo de Deus para confirmar essa mensagem, quando ele louvou com a sua esposa aqui pela fé, esse irmão chegou para mim e fez um elogio. Um outro irmão chegou e fez um elogio. Aí Deus usou um irmão para me dar de presente, entendi assim naquele momento, um livro. E nesse livro o título era Humildade. Então Deus já dizia para mim, não te assoberba, quem fez fui eu, não foi tu. Aí na mesma semana Deus usou um outro irmão de outra igreja, de outra congregação, de outra linhagem teológica, não é pentecostal, é batista, e trouxe um livro, dizendo, Deus colocou no meu coração te dar um livro. E era uma pregação de Spurgeon, Charles Spurgeon, sobre a figueira murcha ou a figueira seca. Quando eu recebi aquilo, eu achei, vou ler, e lendo, eu obviamente me toquei muito. E falei para a pastora, um dia eu vou pregar a figueira murcha. Mas a figueira murcha não era para a igreja, era para mim. Era Deus falando, não seja figueira murcha. Dê frutos, não seja apenas folha. Não seja alguém que fala de Deus sem sentir o que Deus pode fazer na sua vida, sem mostrar verdadeiros frutos do Espírito Santo. E assim eu rogo a todos nós, irmãos, que nós não sejamos figueiras secas, que nós demos frutos verdadeiros através da manifestação do fruto do Espírito. Aleluia. Então, colocando isso, eu peço aos irmãos que se coloquem de pé para a gente fazer uma leitura breve daquilo que é o início da nossa mensagem. Eu peço aos irmãos que abram na Epístola de Romanos, do apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 17. Os irmãos acharam? Digo amém. Paulo, carta a Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Pode sentar. Vou repetir só a última parte. Mas o justo viverá da fé. Todos nós precisamos de fé para estar aqui hoje.
Quando nós entramos no mundo de Deus, na igreja, no mundo espiritual, a primeira coisa que nos é exigido é fé. Acreditar nesse Deus, nesse Jesus, nesse Espírito Santo, acreditar na Trindade. Mas o justo viverá da fé. E eu me perguntei por isso, porque muitos não conhecem a minha história, mas eu vim de um mundo de ateus. Meu pai a vida inteira me ensinou que fé ou a gente tinha ou a gente não tinha. Meu pai nunca entendeu fé. Meu pai achava que deveria sentir fé. E eu cresci com isso. E isso talvez tenha me levado a muito sofrimento no início da minha caminhada cristã. Mas o fato é que o justo viverá pela fé. Justos somos todos, a partir do momento que aceitamos e cremos que Jesus nos salva na cruz. Somos justificados, ou seja, nos apresentaremos a Deus sem nenhuma condenação. Fomos perdoados dos nossos pecados. Essa é o que diz a palavra de Deus. Mas e viver pela fé? O que é viver pela fé? O justo viverá da fé. Em Hebreus 11:1, fé é definido como o firme fundamento daquilo que nós esperamos, mas e a prova, né? A que nós esperamos e a prova das coisas que não se veem. Então, a palavra de Deus, Deus nos diz o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas Hebreus vai mais longe ainda. Ele diz que o justo viverá pela fé, e se alguém não assim viver, Deus não se agrada dele. Portanto, Deus não quer relação comigo, com você, se você não tiver fé. É o único caminho para uma relação com Deus, então é pela fé. Mas o que é viver pela fé? Mas diz mais. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque as pessoas que se aproximam de Deus têm que acreditar que Ele existe, que Ele é o galardeador daqueles que o buscam. Novamente, Deus está dizendo, sem fé eu não me agrado contigo. Sem fé eu não me relaciono contigo. Sem fé eu não me aprazo de você. Ele está dizendo isso para nós. Então, eu perguntei, e como é que eu vou ter fé? Da onde vem a fé? Meu pai dizia que se eu tivesse, eu já teria que ter tido. E eu então não sentia isso. Então, muitas vezes eu dizia, então eu nunca vou aceitar Jesus, nunca vou ter Deus na minha vida, porque eu não sei o que é fé. Mas porque nunca ninguém chegou para mim e me explicou que a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Fé não é sentimento. Fé é entendimento. Eu entendo fé. Eu não sinto fé. E as pessoas às vezes se confundem com isso. Eu fui confundido com isso. Então a primeira coisa que Deus está me ensinando, e ensinando a vocês é, não sintam fé. Quando as pessoas perguntam, sim, está sentindo? Não. A pergunta é, vocês estão entendendo? Vocês entendem Deus? Vocês entendem o maravilhoso projeto de Deus? Isso que está aqui hoje, irmãos, igreja, corpo de Cristo, Cristo cabeça, é um projeto de Deus na eternidade. Ele já tinha feito o projeto. Jesus executou o projeto. E o Espírito Santo confirma o projeto. Mas já existia esse projeto. Eu não entendi isso. Então, fé não é sentimento. Fé não se sente. A única fonte de fé, a única fonte de poder e de avivamento é a palavra de Deus. A fé, então, vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Portanto, fé é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Em Lucas, irmão louvou isso hoje aqui. Lucas nos fala que se a tua fé for, Jesus fala, se a tua fé for como um grão de mostarda, tu removerias uma árvore, esqueci agora. Em Marcos ele fala isso também, grão de mostarda. Logo, fé é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. Se a palavra de Deus é uma semente e fé é a palavra de Deus, fé é semente. E toda semente tem que ser semeada. E aonde é que se semeia a fé, irmãos? Aonde que nós devemos semear fé?
Aonde que nós devemos semear a palavra de Deus? Muitos devem ter pensado no coração. Enganoso é o coração do homem. A palavra de Deus nos diz que quando o semeador semeou na pedra, houve alegria por aquelas palavras, a semente não deu raiz profunda e morreu. Assim é a fé que é semeada no nosso coração. Emoção. A gente escuta, fica alegre, 2, 3 dias, fica feliz, vem a primeira tribulação e essa fé vai embora e você se desvia. Portanto, a fé não é sentimento, a fé não é no coração, a fé é na mente. A semeadura da fé é em nossas mentes. E por que é na mente? Porque a fé não pode estar sendo conduzida por emoções vazias, mutáveis. Um dia nós estamos alegres, outro dia nós estamos tristes, e assim a fé iria embora. Agora, quando a fé vem aqui, quando a fé é semeada aqui, essa fé que vem na mente, ela faz raiz, ela vem descendo, ela desce, e aí sim, chega ao teu coração. Essa fé é uma fé verdadeira. Essa fé transforma. Essa fé muda. Porque essa fé, ela é forte. Ela transforma a tua mente. Ela transforma a tua mente no poder de Deus. Mas é através de uma fé que enraiza, que aprofunda o teu coração. Se você não tiver aqui, nada tem aqui. Mas Salmos 119, versículo 11 diz: guardo a tua palavra no meu coração para que não peque contra ti. Não se engane, irmão. Se não tiver aqui, você não vai guardar nada aqui. A fé é na mente. Fé não é sentimento. Fé é entendimento. Muitas vezes as pessoas chegam aqui, irmão, não está sentindo da glória a Deus? Você não tem que sentir da glória a Deus. Você tem que entender por que você dá glória a Deus. Não é preciso pregador nenhum, pastor nenhum, chegar aqui na frente e pedir: irmão, está sentindo da glória? Se você não sentiu, é porque você não entendeu. Porque se você entendesse, quando você dá glória a Deus no mundo espiritual, você está dizendo: eu sou teu, Senhor, mas não sou mais do diabo. Eu glorifico a ti porque eu sou criação tua e agora eu sou filho teu, eu carrego o teu nome. Antes você não carregava o nome de Deus. Por que eu faço 2 anos hoje? Porque eu era morto. Porque eu vivo há 2 anos. Antes eu era morto. Porque a palavra de Deus em Efésios fala que aquele que não tem Deus é morto, é condenado, vive para servir o diabo, o mundo e a carne. Então, quando você dá glória a Deus, não peça para alguém dizer para você: irmão, dá para dar uma glória a Deus? É porque você não entendeu o que você veio fazer aqui. É isso que diz a palavra de Deus. Não é de viver pela fé, então. É viver pela palavra de Deus. Não é pegar um dia, chegar e dizer: vou viver pela fé, vou pegar minha família, vou sair de carro e vou sair aí pregando o evangelho. Isso não é viver pela fé, isso é responsabilidade. Não estou dizendo que Deus não é capaz de falar com alguém verdadeiramente, poderosamente, e se Deus fizer isso, Ele não vai mendigar o pão, nem a descendência vai passar fome. Mas Deus, se tiver no negócio, Ele faz, Ele provê. Agora, se você faz isso porque sentiu, irmão, 80% é responsabilidade. Você não entendeu nada da palavra de Deus. Irmãos, eu não sinto em quem eu creio, eu sei em quem eu creio. A lei da semeadura não é sentimento, é entendimento. Aí o pastor acabou. A pastora falou vários versículos da Bíblia, sem citar, porque não precisa, irmãos. Conhecer a palavra de Deus não é chegar aqui em cima, porque eu não conheço toda. Eu ainda estou lendo a palavra. Não é chegar aqui em cima, versículo, capítulo, traz, versículo. Não. Mas se você entendeu e ela está aqui, você vai fazer que nem Jesus. Quando Jesus estava no deserto, o diabo falou: estás aí? Mas é hoje que eu te pego. Tu está no jejum, tu está com fome, tu está desesperado.
É hoje. Aí Jesus falou para ele assim: está escrito. Ele só disse isso. Está escrito. Jesus não sentiu nada. Ele só disse: está escrito. Então viver pela fé é viver pela palavra de Deus. Mas então por que é tão difícil? Porque não é fácil. O mundo da fé é um mundo ilógico, irmão. O mundo da fé diz assim: vai e anda sobre as águas. A razão humana: está doido, vai morrer afogado. Há 2000 anos atrás, Pedro andou sobre as águas, porque ele tinha fé. Mas quando ele desviou o olhar, quando ele fraquejou na fé, ele... Há 2 anos. No mundo da fé, você ganha 10 mil reais e tem que deixar 1.000 para o Senhor. Mas na razão humana: pô, vou deixar 1.000, trabalhei o mês todo, isso dá um supermercado. No mundo da fé, quando você dizima, você está dizimando pela tua saúde, pela tua família, pela tua prosperidade espiritual, por agradecimento, porque é dele. Mas a tua razão humana diz: não, o mundo da fé é ilógico. Mas quando você entende por que você faz isso, a qual Senhor, a qual Deus, a qual homem você serve, esse Jesus, esse Espírito Santo e esse Deus, você dá glorificando o nome dele. Você glorifica o nome dele e confia, porque quem conhece Deus confia. Não há outra forma a não ser confiando. E você confia que você tem promessa, você confia que você tem céu, você confia que você tem saúde, você confia que você tem prosperidade, você confia. Viver pela fé é viver pela palavra de Deus. Por isso que muitas vezes a gente pergunta: irmão, não sentiu? Não vai sentir mesmo. E não se culpe, irmão. É porque você não entendeu. A culpa não é sua, é da sua mente. Você foi criado num mundo, muitos aqui, talvez, alguns, não sei, cresceram em lar cristão. Eu não cresci. Então eu me uso como exemplo. Eu me lembro quando eu comecei a vir aqui no sítio, antes de me converter e me sentindo convertido. Foi quando eu vi Jesus falar para Pedro: Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. E eu me achava convertido. Eu já acreditava um pouquinho nele. E aí eu me lembro que eu subia para o monte, eu descia cristão, passava uma semana no mundo e voltava ateu. Descia cristão, passava uma semana no mundo e voltava ateu. Durante 52 anos eu fui criado num mundo onde meu cérebro foi condicionado a pensar de várias maneiras. Muitos aqui fazem isso, muitos vêm para a igreja com um pensamento particular de Deus. Porque eu dizimo, porque eu vou ao culto, porque eu oferto, eu tenho direitos com Deus. Vou para o monte fazer campanha, eu vou dar 3 dias para Deus me revelar. Se Ele não me revelar, a gente faz isso por quê? Porque é luta. O nosso pensamento carnal, o nosso pensamento humano resiste a Deus. Então é preciso que nós mudemos a nossa mente. Porque se você não o faz, o mundo faz. E é através do poder do Espírito Santo que essa mente é modificada, pela palavra de Deus. A nossa mente natural, ela vai contra tudo que a gente está fazendo aqui hoje. A nossa mente que veio, nós éramos filhos da ira, filhos do pecado. Nós só somos vivificados ou nos tornamos vivos mediante a presença de Deus em nossas vidas. Mas a nossa história, cada um tem uma história. Tem gente que veio do tráfico, tem gente que veio da prostituição, tem gente que veio, tem história. O seu cérebro foi condicionado. Cada um tem um jeito particular de sentir o que é amar, o que é sentir o que é... Está assim. E contra isso nós lutamos. Paulo nos diz isso lá em Romanos, e quando ele fala: eu não faço o que quero e faço o que eu não quero. Mas Paulo não sentiu que estou fazendo errado. Paulo pensou: esse não é o caminho. Irmãos, pensemos mais sobre o que é servir a Deus. Quem é esse Deus? Entenda esse Deus. Conheça esse Deus.
E aí eu tenho certeza que você poderá dizer: eu sinto Deus. Antes disso, não. Não há nada que venha para cá se aqui não estiver primeiro. Enganoso é o coração do homem. A Bíblia nos mostra Davi. Davi enfrentou Golias. Davi tinha sido ungido rei muito antes de conhecer Golias, ou enfrentar Golias. Ele foi ungido na casa do pai dele. Davi não precisava de Golias para nada. Ele seria rei de Israel, ele era escolhido de Deus. E Deus não mandou ele lá brigar com Golias. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Deus mandou Davi brigar. Não. O pai dele pediu para levar uma quentinha lá para os soldados. Chegando lá, falou: o que está acontecendo ali? Aí todo mundo assim, ele olhou um cara lá, né? O povo do exército de Israel de um lado, os filisteus do outro, um gigante no meio rindo deles. Ele falou: o que está rolando aqui? E aí ele disse: tá complicado. Aí ele falou: o que a gente ganha se rachar o cara no meio? O que o Saul vai dar para nós? Ele vai dar dinheiro, a família não vai pagar imposto, vai dar uma esposa. O que Davi fez? Usou a sua fé. Foi lá e enfrentou Golias. Mas ele não olhou para Golias. Por ele ter usado a fé, as suas convicções, ele olhou além de Golias. Ele olhou para a vitória, porque na palavra de Deus, ele já tinha vitória. Então, quando você enfrenta um Golias na tua vida, não olha para ele. Olha para o que Deus tem para você além dele. Não olha para o Golias. Olha para a vitória. Olha para o que você vai receber depois. Não fica lamuriando: ai, tem Golias lá em casa. Ai, tem Golias na minha vida. Ué, você não entendeu a palavra? Você não entendeu a promessa? Teu casamento é de Deus, teu trabalho é de Deus, teu filho é de Deus. Então não tenha medo, que o diabo não toma. Ana lamuriava. Não posso ter filho, não posso ter filho. Deus não fez nada. Aí um dia ela chegou e falou assim: Senhor, faço contigo uma promessa. A pastora falou aqui: se você for fazer alguma coisa de promessa para Deus, cumpre. Ana chegou, enquanto ela lamuriava, chorava, todo mundo zombava dela. Deus não tem compromisso com o teu choro, com a tua lamúria. Deus tem compromisso com a palavra dele. Na hora que Ana olhou para ele e falou: Senhor, o filho que tu me der, ele vai crescer no templo e será teu. Eli chegou e falou: mulher, vai, porque Deus ouviu a tua petição. O pensamento em Deus é um pensamento, como diz a pastora no domingo e hoje, é do X5, não é do X3. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, está muito além do que você pensa, está muito além do que você pede, está muito além do que você imagina. Pense no universo. Para nós morarmos aqui, ele fez um planetinha, Terra. Para botar esse planetinha Terra, ele botou o Sol e a Lua. Se ele bota 1 centímetro para cá, nós queimamos. Se ele bota 1 centímetro para lá, nós esfriamos. Para sustentar essa Terra, ele fez Via Láctea. Para sustentar a Via Láctea, ele fez o universo. O nosso Deus nivela por cima. Ele quer nivelar a vida de vocês por cima. Por isso, irmão, quando Tiago diz: tu não pedes, e quando pedes mal. Porque você pede sem ter direção de Deus, sem conhecer a palavra. Porque viver pela fé é viver pela palavra de Deus. Não é viver um sentimento: eu senti. Irmãos, quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas, prosperadas, tocadas pelo Deus, porque não sentem de fazer oferta, não sentem de dizimar. Quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas por isso? Porque não sentem. É porque não entenderam o que é Deus genuíno na sua vida. Se eu estou aqui hoje, aonde estou, e agradeço a Deus todos os dias, é porque Ele me chegou e escolheu, falou: vem cá. E é isso que Deus faz com a minha vida e com a sua. Ele nos escolhe, Ele nos elege, Ele nos transforma. E irmãos, não sejamos hipócritas. Isso é um processo. Eu não estou dizendo que o irmão tem que ouvir essa mensagem, chegar lá embaixo e ser outra pessoa. Há um processo na vida cristã.
É uma caminhada, como subir uma montanha. Nós vamos subindo a montanha, cada vez vai ficando mais difícil, mais difícil. Mas quando você chega no topo, a imagem é maravilhosa. Assim é a palavra, assim é a vida com Deus. Quando Cristo fala, bato a porta, e se alguém ouvir, me deixar entrar, eu cearei contigo e tu comigo. O que Cristo está dizendo, o que Paulo está dizendo é: deixem Cristo entrar no coração de vocês. Deixem Cristo ser o gestor da vida de vocês. Renunciem a si mesmo, peguem a sua cruz e sigam-me. Mas Paulo está falando isso para quem, gente? Para cristão. Está falando para mim e para você, que dizemos que cremos em Jesus, que dizemos que já acreditamos nele. Ele veio na terra, ele morreu por mim. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para pessoas como eu e você, cristãos, mas ele está dizendo profundidade na relação. Porque quem entende essa relação vive por ela. E Deus, Isaías fala que zela pela sua palavra. Deus está lá de cima olhando, aonde tem uma oração, aonde tem uma verdadeira oração, Ele está olhando para que a palavra dele se cumpra. Irmão, só há um jeito de você mexer com Deus: é orando. Paulo diz para Efésios, para o povo de Efésios, um povo considerado uma igreja com fé, com crença, com tudo por um lugar. Mas Paulo diz: oro a Deus que Ele abra o vosso entendimento, que Ele revele a sua grandeza, as suas imensuráveis riquezas, que vocês venham a perceber o quanto de bênçãos espirituais Deus já nos deu. Não vai dar, Ele já deu, Ele só está pedindo, tomem posse dela. Mediante a oração, mediante o poder do Espírito, mediante o poder da oração, o Espírito Santo nos transforma. Mas tudo isso, irmãos, não sejamos hipócritas, é um processo. Então, não julgue a tua fé pela fé do teu irmão. O teu parâmetro não é o teu vizinho, o teu parâmetro é Cristo. Sedes perfeito porque sou perfeito, sedes santo porque sou santo. A tua fé, quer medir tua fé? Olha para Jesus. Não olha para o teu irmão do lado e diz assim: eu estou muito melhor do que ele na fé. A fé é que nem um grão de mostarda. Lucas fala sobre isso. E a grão de mostarda vai ficar um grãozinho, uma sementinha. Assim é a fé. Mas você vem no culto, semente. Você ora, semente. Você jejua, semente. E essa semente vai frutificando. Porque quando você semeia com responsabilidade, você observa o que você plantou. E ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E vira uma árvore, irmãos, grandiosa, que você dá sombra, que te dá saúde, que te dá descanso, que te dá poder. É essa fé. O mesmo poder que Deus deu a Cristo na ressurreição, Ele dá a mim e a você. Ele nos dá o mesmo poder de vencer a morte. Esse é o Deus que nós servimos. É esse Deus que nós temos que entender. É esse Deus que nós temos que glorificar, sem que alguém te peça. Dá para dar uma glória a Deus? Porque se você não glorifica a Deus, você não entendeu quem é Deus. Eu estou aqui por Ele. Eu estava na treva, eu estava morto. Hoje eu sou vivo, eu sou transformado. Mas não estou pronto. Ainda erro, ainda peco. Quem não peca nessa caminhada? Mas não sejamos hipócritas. Perdoemos. Porque qual é a finalidade disso tudo? É o amor. Tudo isso é para chegar no amor. No amor imensurável de Cristo. Tão profundo, tão largo, tão alto, que nós não conseguimos medir. Mas a vida cristã, toda essa caminhada, viver pela fé, é para chegar ao fim, no amor no nosso coração. O amor pelo irmão. Porque só o poder de Deus faz eu amar meu inimigo. É por isso que nós estamos aqui. Para entender Deus. Não o que Deus faz, mas entender o que Ele fez por nós. Entendendo a fé, entendendo a palavra, nós começamos a aproximar da possibilidade, como diz Paulo, que pela fé, que Cristo venha a habitar em vosso coração. O coração na Escritura está muito mais relacionado à nossa personalidade do que ao coração órgão. Os irmãos sabem que eu sou médico. Quando chega alguém no meu consultório dizendo que está deprimido, angustiado, triste, amargurado, eu não dou remédio para o coração dele. Eu dou remédio para o cérebro. O coração do homem não está aqui, está aqui.
É aqui que está tudo. É na nossa mente. E só mediante o poder do Espírito Santo, nossa mente é capaz de vencer essa luta diária. E Paulo também nos ensina, através da palavra, que quando você estiver na luta, use todas as armaduras de Deus. Ele não diz, sinta. Ele diz, ore. Use a palavra. Use o Evangelho. Use a palavra. Use a palavra e você é vencedor. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Glória. O Deus que eu sirvo é Deus que não quer que eu peça pouco. O Deus que eu sirvo quer que eu peça muito. E aí Isaías diz que os pensamentos dele são muito maiores do que o meu. Aí Isaías diz que os caminhos dele são muito maiores do que os meus, muito diferentes. Outra coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada, não tente entender os propósitos de Deus. Não tente. Se você tentar entender Deus, você vai brigar com Deus. E a tua fé vai embora. Apenas aceite o que Deus tem na sua vida com obediência, com humildade. É disso que a gente tem vivido, gente. É de fé. Essa fé tem que transformar, porque uma fé que não transforma, uma fé que não te modifica, não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira faz você querer ser caridoso com teu irmão. A fé verdadeira faz obras na tua vida. A fé verdadeira faz você ser diferente. Irmãos, tem uma coisa que tem me doído muito ao coração, porque eu sou novo convertido. E quando eu era de fora, e as pessoas iam no meu consultório, nas nossas vidas particulares, lá no Rio, aqui em Florianópolis, é evangélico. Eu falei, meu Deus, lá vem eles. Que eu blasfemei contra o evangélico antes de conhecer Jesus é uma grandeza. Que eu ri, é um bando de idiota, sem dúvida nenhuma. Todo mundo querendo uma resposta para o seu sofrimento. O ateu é muito arrogante, tão pobre de espírito. Mas aí eu começo a escutar coisas que começam a me doer o coração. Faz 20 dias que eu vinha muito triste. A irmã outro dia perguntou, o irmão não é tão recolhido? Não, eu acho que eu estava procurando por Deus, orando, tentando entender isso tudo. Mas uma das frases que mais tem me incomodado é assim, quando a gente vai fazer uma obra no consultório, lá em casa, irmão, não contrata crente. Como é que é? Não contrata crente? Por quê, irmão? Ih, vai dar um trabalho. Não tem algo errado nisso, não? Não tem algo estranho nisso? Como é que é? Eu não contrato, eu queria contratar crente. Porque eu sei que o crente, pela palavra, porque ele vive pela fé, ele vai fazer direito, ele não vai mentir, ele não vai roubar, não vai enganar. Não é assim? E aí eu escuto isso direto. Então, nós temos que ver o que nós estamos fazendo de errado. Cada um de nós tem que examinar a si próprio. Paulo nos fala em Coríntios. Paulo nos fala em Coríntios, nós devemos glorificar a Deus com o nosso espírito e com o nosso corpo. Porque nós pertencemos a Ele. E ainda temos que vir à igreja alguém dizer, dá para dar um glória a Deus? Dá para contratar um crente honesto? Eu estou escutando isso lá na rua. A minha mãe tinha uma moça, uma funcionária, que sumiu um óculos da minha mãe. A primeira coisa que ela veio me dizer, eu não era convertido ainda, mas ela veio, João Carlos, sabe aquela moça? Evangélica? Roubou meu óculos. E diz que é evangélica. Olha bem, minha mãe é ateia. Minha mãe não fala comigo. Minha mãe diz que eu pirei. Santa piração. Não tem problema. Sou psiquiatra mesmo, e louco já sou mesmo, então não tem nada. Mas olha bem o testemunho que nós damos às pessoas. O testemunho que eu dou. O pastor Luquinha falou uma frase que tocou meu coração. Eu tenho uma filha de 22 anos, eu trouxe ela aqui. Ela faz psicologia, vai se formar esse ano. Uma bênção de menina. Sou apaixonado por ela. Aí de vez em quando eu tento jogar uma coisinha assim, vai ver o pai pregar. Ui, pai. Eu só escuto isso. Ui, pai. Eu não forço. Aí o pastor chegou para mim e falou assim, irmão João, o teu filho vai ser evangelho sem palavras. Vai ser pela tua transformação. Irmão, vocês têm evangelizado sem palavras? A atitude de vocês lá fora evangeliza alguém?
Alguém é tocado pelo comportamento de vocês, gerando curiosidade, e dizer assim, irmão, está tudo errado na tua vida e tu está sorrindo? Ou a gente está escutando, e o irmão era crente, veio aqui, fez um trabalho de porco, cobrou, me roubou, fez errado. Tem algo errado. Sabe por que isso acontece? Porque nós não entendemos. Porque a gente quer sentir. Eu quero sentir que sou cristão. Não, irmão, você é cristão. Porque você tem Cristo morando em você. Tem irmão querendo dizer aqui, eu acho, não estou falando aqui, estou falando aqui no livro. Ah, esse não está salvo, esse está salvo. A palavra nos diz, quem és tu para julgar o teu irmão? Ah, mas esse é joio, esse é trigo, vamos joio, tira o joio. A palavra diz, não mexe no joio, que tu vai tirar o trigo. É porque nós não entendemos. Outro dia o pastor Leleco, o pastor Alexandre, veio aqui e fez uma pergunta para a igreja. Quantos aqui leram toda a Bíblia? Se eu não estiver enganado na minha memória, eu fui um dos que não levantei a mão. E ainda não posso levantar a mão porque eu não posso mentir. Mas só 4 pessoas levantaram a mão naquele dia. Não tem algo errado? Diz que Deus não fala. O silêncio de Deus. Deus nunca parou de falar. Nós é que estamos aprendendo a ouvir. Deus fala o tempo todo, irmão. Nós é que queremos apenas ouvir o que nós queremos ouvir. Porque, como eu disse, a nossa mente fraca já vem predeterminada. Ah, hoje Deus tem que falar comigo, tem que levantar um irmão, um profeta e falar direto. E aí às vezes ainda ele duvida se não botar um medinho em Deus. Como que bota um medo em Deus? Deus fala o tempo todo. Sabe quando que Deus fala? É tão simples a gente pensar nisso. Sabe como é que Deus fala? De manhã você acorda e lê um versículo da Bíblia. Deus falou. É a palavra. Por que Deus não fala? A gente bota Deus num quadrado particular. Essa é a nossa mente natural. Cheia de desejo, cheia de vontade. Se Deus não falar comigo hoje no culto, eu mudo de igreja. Tem gente que vem pra cá assim. Não tem algo errado. Só pode ser porque não entendeu. Viver pela fé é viver pela palavra de Deus. Amém. Aleluia. E a palavra de Deus, irmãos, aqui, disponível todo o tempo para mim e para você. Se os irmãos tivessem, eu estou colocando eu também, eu não li toda a Bíblia. Se eu li 6 livros da Bíblia completa, eu li muito. Porque eu comecei a ler a Bíblia depois que o pastor François, usado por Deus, creio eu, me abençoou de dar o culto de ensino às segundas-feiras. Então eu tenho sido forçosamente a ler a palavra. E foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Porque desde que eu comecei a ler, a conhecer a palavra, eu comecei a entender esse Deus. Eu comecei a entender o que Ele quer de mim, o quanto eu estou distante daquilo que Ele quer para a minha vida. E isso pode estar acontecendo com você, irmão. A palavra de Deus, Deus fala, Deus nunca parou de falar. Porque se você achar que Deus não fala, ou você não é mais justo, ou você não tem fé. A palavra de Deus está à tua disposição todos os dias. Talvez Ele não fale em particular com você. Muitas vezes, profetas aqui são usados para falar com você. Glória a Deus por isso. Mas não é assim que Deus se manifesta somente. Que nem a cura da irmã. Ela mesma disse. Às vezes Deus cura pelo sobrenatural, sim. Mas também Deus cura pelo natural. Deus usa médicos. Deus usa pessoas nas nossas vidas. Em várias áreas, não só na medicina. Deus usa um arquiteto. Deus usa um farmacêutico às vezes. Deus usa um irmão. Mas a gente só quer o sobrenatural porque nós não entendemos a palavra de Deus. Irmãos, eu não sei o que levou o Espírito Santo a me dar essa palavra, mas eu sei que foi para mim.
Eu sei que essa mensagem que eu trouxe hoje, no dia do meu aniversário, é o maior presente que eu poderia ter de Deus. Glória a Deus. Porque eu não quero nada de Deus, eu quero dar para Deus. Agora, irmãos, você quer servir a Deus e não deixa Deus trabalhar no teu coração? A irmã Andréia, no domingo, falou sobre isso. Sobre prova, sobre luta, sobre sofrimento. Mas ela disse uma frase no final que eu e você temos todo o direito de um dia nos apossarmos dela, porque ela está ali disponível para nós. Tudo posso naquele que me fortalece. E como é que eu vou entender o que Ele pode, ou o que eu posso, o que Ele faz por mim, se eu simplesmente me recuso a conhecer a Ele em profundidade, em intimidade? Isso é um jeito, irmão. Instrução e oração. Instrução e oração. A Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Era essa mensagem. Agradeço aos irmãos por terem me ouvido com paciência. Que Deus os abençoe enormemente. Que Deus venha nos transformar pelas nossas mentes, dando-nos mentes fortes. E toda vez que houver uma petição sua a Deus, não peça pequeno, peça grande. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, tem grandes coisas para mim e para a tua vida. Confie nisso. Em nome de Jesus. Amém. Antes de, como o pastor nos ensinou, não quero ser julgado em excesso no dia final. Tem alguém que através dessa mensagem entendeu que precisa aceitar Jesus na sua vida? Tem alguém que não é cristão, mas que foi